Estamos ao vivo, mas ninguém entrou ainda. Os dois estão ao vivo já, né? Os dois estão ao vivo. E agora? Só não senta porque você vai matar seus filhos. Não sei. Você perdeu o lugar. Tá ao vivo, mas Manu e Zé. Cara, Eu tem gente já ao vivo. Tá entrando. O grande Jamal. Jamal. Boa. Estamos começando agora. A live dessa semana. Olha só quem tá no meu lugar. Olha só quem tá no meu lugar. Aqui. Zé ao vivo na Brau. Olha o tamanhozinho, olha o tamanhozinho da figura. Esse é o José, esse é o José. E alguém tá aqui na cestinha. Bom, a galera tá entrando, então acho que a gente pode começar. Primeiro fazer uma introdução, então aqui é um pouquinho apertadinho, né? Mas a equipe da Brau Academy inteira tá aqui, né? A gente tá fazendo essa live às 7 horas porque a gente vai pro bar hoje. Comemorar o nível, comemorar meu aniversário que foi ontem, né? 6 de outubro. E aí a gente falou, vamos antecipar a live um pouquinho pra gente conseguir ir pro bar e tomar uma cerveja pra comemorar. Qual que é a temática? Qual que é a temática que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre concurso, porque a gente está na semana do concurso da Brau Academy, né? A gente vai ter o julgamento em Uberlândia dessa vez, né? A gente resolveu ir para lá para incentivar um pouco da cultura local, né, de Uberlândia. Então, com isso, os cervejeiros de lá se inscrevem, tem desconto para se inscrever, e a gente vai ter um congresso também, a gente vai ter um almoço com o Ross. Enfim, então a gente vai fazer uma live hoje falando sobre o concurso. Primeiro falar sobre os bastidores do concurso e depois as dicas que vocês podem ter para ir melhor no concurso, né? Então, para começar agora, queria apresentar a Sheila. A Sheila vai falar um pouquinho pra gente dos bastidores do concurso. Como é que é, Sheila, receber as amostras, até numerar, enfim, como é que acontece um pouco desses bastidores? Oi, gente, boa noite. Antes, eu só queria deixar claro que eles estão indo para Uberlândia e eu vou ficar em São Paulo. Eles vão lá, eles vão tirar férias em Uberlândia, é brincadeira. Porque eles vão trabalhar muito mais que eu aqui. Então, como que funciona, né, a sistemática do concurso? A gente tem normalmente 2 concursos por ano, e aí a gente lança esse concurso, e aí a gente começa a receber essas inscrições, e aí a gente vai fazendo todo esse controle de receber essas inscrições, dar esse retorno para vocês com as fichas, os formulários que vocês precisam anexar nas garrafas. E aí, quando a gente começa a receber essas amostras, então a gente vai tendo esse primeiro contato aí, e aí a gente vai recebendo essas amostras, e aí uns dias antes, né, que antecedem o julgamento, a gente tem aí, quando a gente mais trabalha no concurso, porque a gente recebe essas amostras de vocês, então a gente tem que abrir as caixas, a gente tem que verificar a condição que cada garrafa chegou e identificar, né, colocar lá no nosso sistema que nós recebemos a quantidade que foi recebida. Então a gente pede para que vocês mandem para a gente, eu acho que são 3 garrafas, né, de 500 e 600 e 4 de 300. E 4 de 300 ml, então, exatamente. Então a gente faz toda essa conferência, então às vezes acontece, não é tão comum, a gente até que tem um bom serviço aí de correios, apesar de a gente ter alguns problemas, mas a gente costuma receber até bem essas amostras, mas às vezes acontece de alguma amostra explodir ou que se quebrar no meio quebrada no meio do caminho aí desse transporte. Então a gente cataloga tudo isso. E se a gente, por exemplo, recebe uma amostra, né, uma garrafa de cada amostra, a gente ainda assim a gente coloca no julgamento. E
E aí a gente recebe, então, cada vez que a gente recebe uma inscrição de vocês, a gente faz uma numeração interna no nosso sistema, mas o número que vai para a garrafa, né, que vai para a mesa dos juízes, é uma numeração diferente, até para não ter nenhum problema aí de alguém poder identificar, porque a gente toma bastante cuidado, né, com essa parte aí de ser completamente imparcial e respeitar todo mundo que está participando, né? E aí a gente recebendo essas amostras, a gente vai catalogando por grandes grupos, né, de estilos. E aí no dia E vai formando as categorias, que é da onde vêm os julgamentos, né? As categorias. E aí a gente vai dividindo essas categorias conforme as amostras que a gente recebe, porque como por esse concurso, né, é um concurso de estilo livre, a gente vai recebendo e vai dividindo. Então, cada grande categoria, a gente cria uma mesa de julgamento para isso. E aí, no dia do julgamento, então, a gente vai distribuindo essas amostras para os juízes, e aí os juízes vão preenchendo as fichas, que é esse retorno que vocês têm depois, né? Depois que acaba o concurso. Na verdade, quando acaba o julgamento, o concurso pra gente ainda não acabou, porque a gente tem todo Tem que esse escanear processo ainda as fichas, né? Sou eu que faço. Que o Cassiano acabou fazendo uma já vez. fiz, Bem trabalhoso, bem trabalhoso. sim, mas a gente entende que para vocês isso é muito bacana, né? Vocês terem esse retorno. A principal vantagem de quem está participando é justamente ter o feedback, né? Receber o feedback de como que tá a cerveja, o que melhorar, o que fazer, enfim, né? Então, essa é a parte mais importante. E aí a gente demora praticamente quase 15, 20 dias para devolver isso, então, né? eu peço um pouquinho de paciência para quem está participando, porque é um trabalho bem intenso, assim, né? Porque imagina que normalmente a gente tem aí de 3 a 4 juízes por mês, então para cada amostra a gente tem 4 fichas para escanear e depois a gente mandar isso por e-mail para vocês. Então, por isso que acaba demandando um tempo mesmo para a gente conseguir dar esse retorno. Dar esse retorno, com certeza, com certeza. Então, é um dia, realmente, eu acho que o mais cansativo é o dia anterior, né? Quando a gente fica abrindo as caixas, né? Porque o pessoal, na hora que manda as amostras, manda ela bem embalada bem mesmo. Praticamente, né? A prova de explosão. Né? A prova de correios, né, cara? A prova de correios. Essa amostra, a prova de correios, ela vem muito bem embalada, vem com muito durex, vem com muita fita, cara, é complicado. Isopor, e aí até abrir tudo. E aí tem que fazer muito devagar, que é tirar a etiqueta que vocês colocam na garrafa, né? A gente pega, a gente olha, vê qual que é o número da inscrição e aí a gente atribui um número aleatório na garrafa. E isso tem que ser feito com muita atenção e controle numa planilha para que a amostra vá para a mesa correta, né? Então é por isso que tem aquelas etiquetas na garrafa e a gente pede para não usar cola, né? Para não identificar a garrafa, né? Eu acho que a grande sacada também é o pessoal saber o que acontece nos bastidores. Porque quem vai, por exemplo, para um julgamento desse, quem já foi, que a gente sempre fez em São Paulo, aqui em São Paulo na Cervejoteca, às vezes acha que o concurso é só aquilo lá. Uhum. Né? E aí tem toda essa parte que a Sheila falou, que o Matheus estava falando, tem um trabalho nos bastidores muito grande, antes e depois, para garantir essa avaliação que chegue para você, que você fez a inscrição, para que você realmente aproveite, né? Uhum. Esse que é o lance, mas tem muito trabalho antes e muito trabalho depois. E a premiação também, né? A premiação, a gente tem que confeccionar as medalhas, os troféus, tem que imprimir tudo isso, tem as fichas, então tem todo um material, o copo tem que ser a gente usa copo descartável, mas tem que ser um copo liso, não pode ser um copo ondulado, né? A gente precisa comprar o copo, imprimir guia BJCP para deixar na mesa, deixar lapiseira, caneta, calculadora, tudo isso para a galera. Ser o mais confortável possível, porque a quantidade
de avaliações é bastante grande, né? É bastante grande, então é muito cansativo, mas é muito recompensador Com certeza. na hora que a gente vê o pessoal postando e falando, olha minha cerveja, ganhei medalha de ouro, não sei o quê. E a gente se sente muito orgulhoso de ver o concurso da Brau Academy cada vez mais ganhando importância. Sim. Muita gente falando que o concurso da Brau Academy é um dos mais concorridos. E realmente está sendo, né? A gente vê diversas pessoas aí que estão ganhando medalha em todos os concursos nacionais aí, participando do concurso da Brau Academy. Tem gente ganhando medalha até no exterior, né? Até nos Estados Unidos, no concurso dos Estados Unidos. Então, está sendo muito concorrido, está muito legal, o feedback está muito bacana. Isso é muito legal, a gente se sente muito honrado, porque é um reconhecimento desse trabalho todo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês. Vamos falar agora quais são as dicas que a gente pode dar para vocês Para ter um melhor desempenho no para concurso. ter um melhor desempenho. Cassiano, conta um pouco pra gente. Cara, a gente selecionou alguns tópicos para falar para vocês. Eu vou falar de um, depois o Matheus fala de outro, etc. Vamos começar pelo uma coisa que tudo isso que a gente falou é importante, mas aí depende de vocês, do cervejeiro, do cara que vai se inscrever. Então vamos começar pelo o erro que eu diria para você que é o mais comum, né? comum. Inscrição da tua amostra na categoria errada. Pô, erro básico que vai acarretar, vai penalizar você, cervejeiro, que está querendo um feedback da sua amostra, porque a avaliação com estilo que está por escrito, mas vai estar, você registrou de uma maneira e ele está avaliando de outra, o juiz está avaliando de outra maneira. Então, quer dizer, a impressão é, por exemplo, o cara fala assim, pô, que judiação você perder essa avaliação porque escreveu a amostra no estilo errado. E um exemplo disso, por exemplo, é o cara faz uma stout, a stout está muito boa e aí envelhece ela na madeira. A stout original, ela não é envelhecida na madeira. Então, no BJCP, na hora que você lê o guia BJCP, você vê que lá tá falando, não tá falando de madeira. Para isso a gente tem uma categoria especial chamada Wood Aged. Né? Então madeira é um exemplo, mas tem outros, por exemplo, especiarias. Né? Se você faz uma Witbier com gengibre, não é uma Witbier, é uma Spice. Se você faz uma Saison com manga, ela é uma Fruit Beer. Se você joga rapadura na Stout, ela é uma Alternative Sugar. É açúcar alternativo, né? Porque você usou um tipo de açúcar que normalmente aquele estilo não tem. Se você joga Brettanomyces numa cerveja que não vai breta, ela cai numa categoria de sour, né? Entre outros exemplos, se você lembrar de mais algum. Não, então, até para consolidar esse primeiro erro básico que pode acontecer, a gente lembra do quê? O juiz vai usar o BJCP principalmente na adequação do estilo. Então, quer dizer, o que o Matheus falou, tá? Você escreveu errado, vai ser julgado de maneira errada. E aí você perde a sua avaliação. Então, a solução que a gente coloca é leia atentamente o regulamento do concurso para poder fazer a inscrição na categoria correta. Entenda os estilos, né? Para poder fazer isso, então tem que estudar um pouquinho. Não adianta simplesmente ir lá, eu acho que é isso, vai ter que estudar um pouco para garantir que vai fazer a inscrição no estilo correto. E a dica é o seguinte, se você leu lá que leu o estilo inteiro de Stout, não falou de madeira, é que a Stout não vai madeira. Você leu o estilo Porter e não está falando que ela é envelhecida em madeira, não vai madeira. Sim. Mas já na Imperial Stout, está falando que esse estilo pode ser envelhecido. A Barley Wine é a mesma coisa. Né? Então o BJCP fala, se ele não fala, é que o estilo não aceita.
Aí você lê as categorias especiais. As categorias especiais é da 28 a 34, né? Da 28 a 34, se eu não me engano, a 28 é sour. Aí a gente tem fruit beer, a gente tem spice, a gente tem alternative sugar, a gente tem até uma categoria especial que não se enquadra em nada, né? Que é o 34, não se enquadra em nada. Como o 34C, Experimental Beer, né? Então é uma cerveja que não se enquadra em nada, nenhuma das anteriores não conseguiu se enquadrar em nada, e aí você vai lá e coloca como 34, né? E na dúvida, sempre pergunta pra gente que a gente aconselha vocês qual o estilo melhor para enquadrar a cerveja. Fala pra gente, lembra de mais alguma coisa que o cervejeiro pode fazer? Outra coisa, um outro erro comum, identificação das garrafas. Erro básico também. As garrafas não podem ter identificação. E a penalidade para isso é desclassificação. Então, a Sheila até comentou, o Matheus também, o lance de às vezes o cervejeiro colar a etiqueta, fica resíduo de cola, tem tampa com decoração. Então, assim, de novo, leia atentamente o regulamento, que isso normalmente está escrito. Uma coisa que a gente também costuma ver, às vezes a tampinha, ela está Identificar. adequada, mas tem uma marcação com caneta. Exatamente. Na tampinha. Isso é uma coisa também às vezes o cervejeiro, a gente já viu isso várias vezes, Sim. Coloca uma marcação lá para ele saber, porque não tem rótulo, ele coloca uma marcação, uma caneta na tampinha e não pode. Então, isso é erro básico na identificação das garrafas. Então, prestar muita atenção no regulamento para não acontecer isso. Segundo erro básico. Exatamente. Não pode ter risco na garrafa, não pode ter marca de cola cola na garrafa, não pode ter risco na tampinha, nenhum tipo de coisa. Por quê? Porque isso seria uma forma de identificar a tua amostra, né, para algum juiz que esteja ali julgando. Sim. Então é uma boa prática você não colocar, não deixar... a garrafa tem que estar 100% lisa, sem forma nenhuma. Mas é lógico que a gente aceita tampinhas coloridas, né? E tem uma tampinha que é muito comum, que é aquela chamada cerveja artesanal. Que ela vem o desenho da cerveja artesanal. Essa tampinha é aceita. Por quê? Porque ela é muito comum. Se ela não fosse comum, a gente não aceitaria. Sim. Então esse é um quesito, né? É importante. Outra coisa que a gente pode falar é o acondicionamento da garrafa, né? Acondicionamento da garrafa, se você acondicionar mal, ela pode chegar vazando. O que a gente sempre vê é o seguinte: se você coloca as garrafas de uma caixa e deixa elas muito soltas, enrola cada garrafa num plástico e deixa elas soltas de uma forma onde que no chacoalhar da caixa essa garrafa ela pode se deslocar e bater em outra, geralmente ela quebra. A melhor forma é você grudar, juntar essas garrafas o máximo possível e aí poder acondicionar elas bem, não deixá-las soltas dentro da caixa, que isso acaba ocasionando choque, né, e acaba quebrando. As que a gente pegou quebradas, a gente viu que não estava muito bem acondicionada, né? Que mais? Envio fora do prazo, né? Erro básico. É um erro básico. Você sabe que está lá no regulamento, que tem as datas. Que tem o prazo para envio. O prazo é por conta desse trabalho todo que a gente tem na hora de catalogar todas as amostras. Então o envio dentro do prazo é fundamental. Outro problema, um problema muito comum que a gente vê é o gushing. É o gushing. O que acontece? Se você fez o teu lote, fez lá a tua cerveja, e aí você sabe que o teu lote está espumando muito. Se você mandar para o concurso, o juiz vai pegar essa garrafa, vai colocar em cima da mesa. A gente já viu isso inúmeras vezes. E aí ele vai abrir. Na hora que ele abriu, começou a vazar para fora. Molhou a mesa inteira, molhou todas as fichas, molhou os guias, molhou tudo. E aí tem que parar o julgamento daquela mesa por um tempo, até secar tudo.
E aí isso gera um trabalho pra gente e a cerveja ela acaba sendo desclassificada. Não dá para avaliar uma cerveja dessa forma. Mas a sobra, gente né, tenta às abrir vezes. uma outra garrafa daquela amostra. Aí é quando eles pedem outra segunda garrafa, garrafa, segunda garrafa. É por isso que vocês mandam uma quantidade de garrafas um pouco maior, que é para ter uma segunda chance, caso tenha algum problema desse. Específico numa garrafa, né? É para deixar Uma claro que a garrafa. gente não vai descartar Sim, automaticamente sim. quando a gente vê um caso de gushing, mas a gente tenta uma nova garrafa, mas se a gente perceber que aquela amostra toda tá com problema, aí Realmente não tem como fazer. avaliar. Abriu a primeira, tá com gushing. Abriu a segunda, tá com gushing. O problema não é a garrafa especificamente. Sim. O problema é o lote inteiro. E o gushing vai ser por conta de cerveja mal atenuada. Que daí, na hora de fermentar, não deixou comer todos os açúcares, deu gushing, né? E aí não consegue avaliar. Mas já aconteceu. Mal o priming, né? Ou calculou mal o priming. Mas aconteceu diversas vezes dos juízes abrir, falar, tá com gushing, pega a outra. E a outra não tá. Ou a tampinha tá mal arrolhada. Pegou a primeira, tá sem gás nenhuma. Porque a tampinha não tava muito boa. Chamou a segunda garrafa. Tava legal. E aí tava legal. Acho que o que o Matheus falou é legal, que a gente procura o máximo é aproveitar a amostra, porque esse é o intuito, né, do concurso, para você poder, o cervejeiro que se inscreveu, receber a avaliação, que eu acho que é o lado mais importante de você saber como que está andando aqui, a quanto anda as suas brejas, né? Então a gente faz da maneira que é possível, mas se, como ele falou, o lote todo tivesse com gushing, realmente não tem como Não avaliar. daria para avaliar, exatamente. Que mais? Que tem mais mais? de dicas? Acho que era Eu isso. acho que é isso. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. A maioria das IPAs que a gente recebe em concurso tá com aroma quase zero. Legal. Quase zero. Por quê? Porque o cervejeiro ele vai lá, ele faz uma IPA, ela ficou muito boa, e aí ele fala, beleza, eu vou guardar essa IPA para o concurso. Só que aí ele guarda fora da geladeira. E o tempo para uma IPA, para uma cerveja lupulada perder o aroma é por volta de 1 mês e meio. Em 2 meses no máximo essa cerveja perdeu o aroma. E aí na hora que chega no concurso sem aroma, o que o juiz vai escrever? Cerveja sem aroma. E vai dar uma nota baixa. A dica é, até você mandar essa garrafa, tenta armazenar ela na geladeira. Porque a geladeira, ela retarda, né, a temperatura fria, retarda toda a oxidação que a cerveja pode ter, né? Então ela vai preservar por muito mais tempo. Se você vai mandar essa cerveja para um concurso, guarda ela em geladeira, ela vai se conservar bem melhor, né? Porque aí na hora que chegar a gente vai tomar o cuidado máximo, né? E vai deixar ela refrigerada o máximo de tempo possível, né? Então, chegou elas, a gente vai numerar, depois de numerar a gente já coloca ela para resfriar, tá? Então tenta em casa, pelo menos deixar ela antes do envio. Armazenar ela gelada. Armazenar por um tempo maior. Legal. Acho que essas são as principais dicas, né? Lê atentamente o regulamento, né? Dúvida de qualquer estilo, pode sempre perguntar pra gente, né? A gente vai ler as perguntas, mas antes vamos falar das datas. Das datas agora, que vai né? acontecer, né? O julgamento vai ser quinta e sexta noite. Próxima quinta e sexta noite em Uberlândia. Em Uberlândia, a gente fez a noite para quem trabalha poder julgar, né? E a gente vai... No sábado de manhã, congresso. Sábado de manhã tem um congresso. 4 palestras. Matheus. Eu. O Doug Merlo. O Ronaldo Rossi e o Gustavo Templar. Vão ser 4 palestras com conteúdo bem legal para vocês. 4 horas de bastante informação. Terminando as palestras, a gente vai para um almoço harmonizado com o Rossi. Num restaurante, né? E daí... Acabando o almoço já começa a Oktoberlândia. Começa a Oktoberlândia, que é a Oktoberfest de Uberlândia. Isso aí. Que é uma das maiores festas cervejeiras que tem na cidade. Então, se você é da região, ajuda a gente.
se inscreva no concurso como juiz, né? Ajuda a gente a julgar, né? Toda ajuda é muito bem recebida. E também participe do congresso. Né? É só entrar no site da Brau, lá tem toda a orientação de como você fazer a inscrição. Se você quiser participar só do congresso, se você quiser participar do congresso e do almoço, e aí quem participa do congresso e do almoço ganha o ingresso para Oktoberlândia. Pode participar os 3 dias lá no festival. É isso aí, galera. Esperamos vocês lá, né? Esperamos vocês lá e espero ter ajudado vocês aí com essas dicas de concurso para vocês também. E uma dica, durante esses bastidores do concurso, eu e o Matheus vamos estar fazendo algumas lives para o que a gente falou aqui vocês poderem ver o que é, como que chega e como que a gente prepara. Então, terça, quarta-feira, quinta-feira vocês vão estar recebendo algumas lives, vamos ver de como é que é os bastidores na real mesmo. Isso. E no Best of Show a gente vai fazer uma live dos juízes discutindo essas cervejas, né? Best of Show ao vivo, né? Vai ser ao vivo, a gente vai transmitir ao vivo para vocês verem como que é a discussão. Vão por volta de 6 a 10 cervejas para final, né? E aí sentam os juízes numa mesa e vão discutir qual que é a melhor cerveja. E a gente vai colocar isso ao vivo para vocês acompanharem. É isso aí. Legal. Valeu, galera. Boa noite. Vamos para as perguntas agora. Tem as perguntas, né? Porque eu entrei agora e eu não tenho as perguntas, vai ter que olhar. Vamos olhar as perguntas aqui agora. Eu posso olhar do chão. Vamos ver como é que estão as perguntas hoje. Galera, podem mandando pergunta que a gente tem mais um tempo aí para responder pergunta. O Gilmar está perguntando se eu sou de Campinas. Não, eu sou de São Paulo. Eu moro aqui em São Paulo. Grande Moser, boa noite. Tudo bem? O Ricardo está perguntando, fiz uma Bohemian Pilsner e enquadrei como German Pilsner. Deveria ser uma Czech. Com certeza, é uma Czech Premium Pale Lager, é o nome do estilo. No BJCP 2008 chamava Bohemian Pilsner. Mas não tem problema, vocês podem mandar isso pra gente e a gente deixa atualizado no nosso sistema. Sim, se alguém identificou alguma situação como essa, passa pra gente o número da inscrição e essa... Precisando mudar, né, o estilo. Não tem problema que a amostra já tenha sido enviada. O importante é que a gente tenha no nosso sistema isso registrado, correto para que a sua amostra seja julgada da maneira correta. No estilo correto. Se você precisa fazer qualquer alteração, fala com a gente que a gente faz sim, viu, Ricardo? Manda e-mail para concurso@brauacademy.com.br. Dá tempo ainda de você fazer da maneira correta. O Gilmar está perguntando, uma India Pale Lager e uma Hop Lager se enquadram onde? Cara, excelente pergunta, porque no BA a gente tem um estilo para isso, seria a India Pale Lager que entrou no BA agora, e uma Hop Lager que ela é mais leve, ela é um American Pilsner. Então você tem estilo específico para isso, tá? Aí olha só, uma excelente pergunta. Por quê? Muita gente classificou como experimental beer, porque ela é uma coisa diferente de tudo. Tem gente que classificou como mixed style, né? Uma American Pilsner, então seria um misto de uma Pilsen com uma Pale Ale, né? Com a lupulagem de uma Pale Ale. Mas é muito interessante que a gente tem uma categoria no BJCP chamada Specialty IPA. Na hora que você pega o BJCP e começa a ler, Specialty IPA diz que, lá tá dizendo, isto não é um estilo, isto é uma categoria.
É uma categoria onde um estilo base recebe uma lupulagem intensa de IPA. Então, uma New England IPA, uma Session IPA, uma Hop Lager, a melhor classificação dela é como Specialty IPA, tá? Que é uma categoria, não é um estilo, aonde que entra todas essas cervejas lupuladas. Vamos ver mais perguntas aqui. A Indutora Homebrewer está perguntando, o pessoal está colocando na geladeira quando as amostras vão chegando no local do concurso? Estão colocando. E elas estão, desde o primeiro dia que chegou, dentro da geladeira. A gente vai tirar para colocar a etiqueta e depois volta para a geladeira. Estão ficando sempre na geladeira, sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Teodoro está perguntando. Sempre entro para perguntar o tema. Coloca no Stories no dia antes de soltar a live. Podemos colocar, é que às vezes a gente acaba definindo o tema no dia, cara. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu só mostrar pra galera que tá perguntando aí, ó. Não sei se dá pra ver, vamos ver aqui. Ó, tá acondicionado, isso aqui é real. Amostras que estão acondicionadas na geladeira lá em Uberlândia, tá? Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso, pessoal. Mas para falar um pouquinho para vocês do bastidores do concurso, como que acontece tudo isso, e também para dar dicas para vocês irem melhor no concurso, tá? São essas dicas que a gente queria dar para vocês. Valeu, galera. Valeu, Boa gente. sorte, Obrigado, viu? Valeu, Valeu. tchau. Valeu.